políticas e viajou bastante pelo São Francisco, né, como espécie de barqueiro. E ele, como conselheiro municipal, o equivalente a vereador, ele expressava suas ideias mais de esquerda, mais progressistas, o que fez com que ele fosse perseguido pelos coronéis da época, principalmente pelo coronel Clemente. Osório publicou 3 romances, sendo eles Porto Calendário, Maria Fecha a Porta pra o Boi Não Te Pegar e Baiano Tietê. Dos 3 livros de Osório, o que mais se destacou foi Porto Calendário, contemplado com o Prêmio Jabuti em 1962. Os romances de Osório têm como atores principais os rios Corrente e São Francisco e sua gente. O Rio Corrente era o ambiente, o cenário maior do livro de Osório, principalmente, claro, do Porto Calendário. O segundo romance de Osório, Maria Fecha a Porta, para o Boi Não Te Pegar, ele tem como cenário muito mais o São Francisco do que o Corrente, entendeu? Então a ligação dele com a cultura são franciscana é muito profunda. O talento de Osório foi reconhecido por um dos maiores romancistas brasileiros, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa leu, lá nos anos 50, um artigo de Osório falando da cultura do Vale do São Francisco. E Guimarães Rosa teve também acesso aos originais do Porto Calendário, antes de se tornar livro. E a partir disso, o grande Guimarães Rosa passou a nutrir por Osório uma admiração extraordinária, né? E enviou várias cartas para Osório, né, de estímulo, de incentivo e de admiração. Osório Alves de Castro faleceu em 9 de dezembro de 1978 na cidade de São Paulo. Seu último desejo, que seu corpo fosse cremado e as suas cinzas lançadas ao Rio Corrente, o que aconteceu em setembro de 1982. Aqui em Santa Maria, classe média e classe alta, dos pobres nós não vamos cobrar nada. Não queria nem saber de Osório, assim como não queria saber de Clodomir Moraes, que era comunista. Entendeu? Então Osório, ele ficou praticamente impedido até de voltar a Santa Maria, porque se ele voltasse aqui como comunista, ele ia ficar totalmente isolado, ninguém ia querer saber de contato com Osório, entendeu? Então, a maneira que ele encontrou de voltar a Santa Maria foi através das suas cinzas, né, que ele pediu para que o corpo dele fosse cremado, certo? E essas cinzas fossem jogadas ao Rio Corrente. Uma entidade que vem heroicamente lutando para preservar a memória de Osório Alves de Castro, mestre Francisco Guarani e tantas outras personalidades da cultura da bacia do Rio Corrente é a Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes, Biblioteca Campesina, localizada na cidade de Santa Maria da Vitória. E numa reunião na minha casa, Moraes deixou 3, 4 livros com a gente, numa reunião que tinha umas 20 pessoas, deixando bem claro que aquele livro não estava dando, não era para mim, nem para fulano, nem ciclano. Aquilo era para o povo. Aí foi a senha, né, dizendo, não, isso aqui é para uma biblioteca. Aí fomos à luta, criamos a Biblioteca Campesina, num espaço, né, de 2 metros por 1, 3 caixotinhos de maçã, como estantes, né? E isso foi em 15 de fevereiro de 1980. Se destacam sem dúvidas as pinturas de Jurandir Assis. Jurandir, o aluno de Rosa Magalhães, santamariense que virou pintor conhecido internacionalmente, que nasce aqui nessa cidade e vai embora ainda muito cedo, levado pelas mãos generosas de Rosa Magalhães, para representar a cultura santamariense a partir de sua arte. As obras de Jurandir Assis têm uma forte ligação com o Rio Corrente e com sua gente. Olha, é impossível olhar um quadro como esse aqui, As Carrancas do São Francisco, e não ser remetido para a nossa região, para nossas águas, para nosso cerrado, para a nossa forma de viver e de ser, né, baiano da bacia do Rio Corrente. Então a obra de Jurandir é o reflexo disso, do que é a ligação do homem com a água, com a terra, com seu rio, com o velho Chico, com suas cantigas, suas tradições culturais.
As águas que descem do Chapadão do Urucuia são fontes de inspiração para vários compositores da região. E um deles é o compositor e músico Vavá Cunha. Toda a natureza nos dá muita inspiração. E comigo principalmente por isso, que eu nasci na beira do rio. E é uma ligação muito forte com o rio, eu tenho. Então as minhas músicas, quase todas, têm alguma coisa sobre água, sobre o rio, sobre a natureza. Uma das composições de Vavá Cunha faz parte do CD em homenagem ao Rio São Francisco. Vavá faz uma participação com o músico Geraldo Azevedo. Saudade do Vapor, né, que foi gravado por Geraldo Azevedo, com a minha participação, em um CD justamente em homenagem ao Rio São Francisco, intitulado Salve São Francisco. Zé Geraldo, da cidade da Barra, começou a fazer escultura de barro aos 11 anos e hoje é um dos mais famosos escultores da região oeste da Bahia. A matéria-prima usada para fazer as esculturas é o barro. O barro para fazer a modelagem, né? Tem a tabatinga, que é do barro também, e o toar, né, para as pinturas. Então, o barro é tirado aqui mesmo da região, perto do rio. Não é mesmo do rio, é perto do rio, da margem do rio, né, das lagoas. José Geraldo faz uma declaração de amor ao Rio São Francisco. São Francisco é o que nos dá o sustento, né? Nós vivemos desse rio. Sem esse rio não tem vida. Não se pode falar das águas do Urucuia e do Rio São Francisco sem falar das carrancas, também conhecida como figura ou figura de proa. Um dos maiores carranqueiros da história da bacia do Rio São Francisco foi o mestre Guarani. Seu nome era Francisco Biquiba de La Fuente Guarani. Nasceu na cidade de Santa Maria da Vitória em 2 de abril de 1882. Mestre Guarani herdou do pai a arte de entalhar carrancas e de construir barcas. Um fato interessante é que, mesmo ele sendo o mais famoso carranqueiro do Velho Chico, não assinava suas carrancas. Somente a partir da década de 60 foi que ele começou a assinar com o nome de Francisco Guarani. Devido à sua idade avançada, ele deixou de fazer carrancas aos 97 anos. Mestre Guarani faleceu aos 103 anos, na cidade de Santa Maria da Vitória, em 5 de maio de 1985. O carranqueiro João Souza aprendeu com o mestre Guarani a fazer carrancas quando tinha 25 anos. Tivemos a coragem e a curiosidade de a gente aprender. E o pessoal gostaram do trabalho. Como ele já estava no fim da vida, gostam até hoje porque nós ficamos no lugar dele, para não morrer a cultura de Santa Maria. As carrancas eram usadas na proa das embarcações, tornando-se assim o maior símbolo da navegação do Rio São Francisco e seus principais afluentes, sendo o corrente um deles. Muitas delas tinha a carranca na frente, que essa carranca representa o símbolo do bicho da água. Porque tem muitas pessoas que têm medo de bicho de água, ou nego d'água, ou outros mais, que vendo uma carranca na frente de uma barca, a sombra da carranca e se a carranca assim, muitos animais espantam da carranca. É por isso que ela tem o nome de chama Espanto Espírito, né? Para entalhar as carrancas, usa-se basicamente 2 tipos de madeiras nativas da Caatinga, o cedro e a umburana. A maior dificuldade dos carranqueiros da bacia do Rio Corrente atualmente é conseguir a madeira para esculpir as carrancas, como conta João Souza, que só trabalha com madeira morta. E a madeira está ficando difícil. Eu mesmo, se eu tiver numa terra, eu mesmo vou derrubar para fazer uma carranca. Ele lá em pé, para mim, vale mais do que uma carranca. Porque dá sombra, ele ajuda as matas, ajuda a chover para poder arrendar a água desse rio. Os carranqueiros já não fazem carrancas para serem usadas nas embarcações, devido à decadência da navegação e até mesmo por causa da morte agonizante do Rio São Francisco e dos seus principais afluentes. Hoje, as carrancas viraram objetos de decoração. Como não tem embarcação mais no rio, que o rio está dentro defasado, levaram as carrancas agora para as casas, residências, chácaras.
Por muito tempo, as águas que descem do Chapadão do Urucuia e formam os rios Corrente e o Grande, que desaguam no Rio São Francisco, foram as únicas vias de acesso para os moradores da região oeste da Bahia, que se deslocavam através dos barcos, canoas, lanchas e principalmente dos vapores. E um desses vapores era o Benjamin Guimarães, fazendo o transporte de passageiros e mercadorias das cidades de Juazeiro, na Bahia, até Pirapora, em Minas Gerais, onde os passageiros pegavam o trem para a cidade de São Paulo ou para a região sudeste do Brasil. E esse era o principal meio de transporte para nós. Era através do vapor que tudo chegava a Santa Maria e era levado. Quando o vapor apitava, avisando que se aproximava da cidade, era uma verdadeira festa e a população corria para o porto. Isso aí para nós era a maior festa, né? O vapor apitava, primeira vez, todo mundo corria para tomar banho, vestir uma roupinha legal e tal, entendeu? Aí quando o vapor apontava ali na curva, né, do rio, aqui na Sambaíba, aí a gente já estava praticamente todo mundo ali no cais, entendeu? Todos aguardando, né, a chegada dos parentes, amigos, etc. Ela era, sem nenhum exagero, um dos dias mais importantes para o povo. Santa Maria era a chegada do vapor. No início da década de 80, o vapor Benjamin Guimarães deixou de navegar de Juazeiro a Pirapora, deixando assim muita saudade dos ribeirinhos que contemplavam o vapor descendo e subindo o Velho Chico. E o vapor sempre esteve presente, né, na minha infância. E quando ele apitava de longe, a gente corria para a beira do rio. Como eu fiz uma música que fala, né, Saudade do Vapor, que fala nisso. Hoje não existem mais aquelas viagens que a gente fazia muito tempo atrás, pendurado em um vapor, olhando as paisagens, esperando a tarde pra ver o sol se pôr. Me lembro de você que viajava, indo de férias para o interior, rever alguns parentes e amigos e tudo aquilo que por lá ficou. Em cada porto uma multidão, em cada rosto a expressão de tristeza e de alegria. Muitos sorrindo quando alguém chegava, outros chorando quando alguém partia. Chegando em Juazeiro, apertava o coração quando o apito anunciava o final da excursão. E a gente voltava pra casa trazendo no peito a saudade de alguém. Entre beijos, sorrisos e abraços, despedia dizendo até o ano que vem. Hoje, o Benjamin Guimarães só faz passeios turísticos aos domingos na cidade de Pirapora. O Rio do Meio é de uma beleza única, com seus paredões de calcário entre os municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória, sendo que alguns chegam a mais de 40 metros de altura, com a vegetação de caatinga que contrasta com o verde da mata ciliar, deixando ainda mais bela a paisagem. Outro encanto do Rio do Meio são as rodas d'água, que são usadas para irrigar as plantações da agricultura familiar. Uma dessas rodas d'água é justamente do senhor Olavo, morador da comunidade de Lapinha, localizada no município de Santa Maria da Vitória. Ele tem uma pequena propriedade à margem do Rio do Meio, onde ele produz o ano todo os seguintes alimentos: milho, feijão, arroz, verduras e hortaliças, tudo irrigado através da roda d'água. Com muita simplicidade, o senhor Olavo explica como é feita e como funciona a roda d'água. Primeiramente tem que ficar os morão, os esteios, né, dentro d'água. Depois faz o amarramento. Segundo, põe o eixo, que é tratado de eixo. Põe os braços. Depois dos braços vem os remos, que é aquelas tábuas. Depois das tábuas vem as cachetas. Aí as cachetas joga dentro das bicas e da bica joga pro chão. Ou que seja rego, ou que seja encanação.
Próximo a ela, tem mais 2 rodas d'água, sendo uma de seu vizinho e outra de seu irmão, que foi herança do pai dele. É de compadre Afonso. A segunda é de Joaquim, meu irmão. A última é que é a minha. Na pequena propriedade do senhor Olavo, ele produz de tudo um pouco em 2 hectares, onde ele faz 3 plantios durante o ano todo, tudo irrigado através da roda d'água. O excedente da produção é vendido na própria comunidade e também na Feira Livre de Correntina aos sábados. Mas toda esta riqueza passou a correr sério risco nas últimas décadas, devido à destruição dos gerais no Chapadão do Urucuia, que teve início no final da década de 70, durante a ditadura militar, quando os governos militares, baseados na ideologia capitalista da Revolução Verde, deram incentivos fiscais para empresas de reflorestamento de eucalipto e pinho, as quais eram das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Foram criados os projetos de reflorestamento do oeste da Bahia. O objetivo do projeto de reflorestamento era um plantio de eucalipto e pinho, destinados à produção de combustíveis, carvão vegetal, celulose e outras aplicações industriais. Segundo os governos federal e estadual e os defensores do projeto de reflorestamento, seria implantado em terras desocupadas. Mas, na realidade, as terras eram usadas por pequenos proprietários, poceiros e criadores de gado, que causou um violento processo de grilagem e gerou grande violência no campo em toda a região, com vários camponeses assassinados e outros ameaçados de morte. Trouxe uma grilagem muito grande aqui para a região. Veio umas pessoas, uns empresários, a gente não conhecia empresa nessa época. Aí chegou um rapaz ali com um velho, com uma equipe, com um tratorzão com a lâmina, sabe? Floresta Mina, chamava Floresta Mina essa empresa. Chegou e desceu na beira do rio com a picada, onde enfiou a picada e não sabia, falava que a terra era deles. Com a papelada na mão e tal. Aí o tratorzão vem subindo. Aí os homens barraram o trator. Rapaz, vocês vão fazendo com isso aí, vai para onde? Ninguém nem conhecia trator quase. Máquina de esteira, de lâmina, ninguém conhecia. Aí ele falou assim, não, essa terra aqui é nossa, nós vamos dividir aqui com vocês. Aí eles falaram, não, nós não aceitamos subir não. Os donos, os habitantes daqui, né? Os poceiros. Falou, nós não aceitamos subir não. Aí eles falaram assim, não aceito por quê? O cara bem armado, com o revólver na cintura. Falou, não, nós não aceitamos não. Pode levantar a máquina, a lâmina. Aí o cara deu para não levantar, os meninos foram lá, pegaram um machado e umas foices e veio para cima, o outro já estava com a espingarda na mão. E chegou e eles já arrebararam a lâmina. Arrebararam a lâmina do trator e voltaram. Aí ficou, mas já tinha limpado. Aí tinha uns grileiros pelo meio da mesma região. Falou assim, olha os meninos, tá bom de a gente pegar essas terras lá e vender. Aí em cima, aí uns falaram, nós não vendemos por dinheiro nenhum, vocês não vendem. Sou de um Silção que já morreu em ter matado esse cara. Iria gerar muitos empregos para a população local, mas na realidade a maioria dos trabalhadores eram de outros estados e de outros municípios da Bahia, e apenas uma parte era de Correntina, e os trabalhadores dos projetos de reflorestamento eram submetidos a trabalho escravo. A coisa que eu digo que era escravo por isso, porque não tinha alojamento suficiente para dormir, né? Era de barraca de lona. A comida, um dia era boa, outro era ruim. Então, a hora que eu trabalhava, eu conheci nós trabalhando lá, só com um pãozinho seco aí, até meio-dia, sabe? Plantando pinho, plantando eucalipto, esses trem aí. Então, era uma das piores coisas. Nos projetos de reflorestamento, também havia a exploração do trabalho infantil. Na verdade, as crianças trabalhavam era de graça, porque o pai sabia, e aí levava no sentido de trabalhar para produção e ganhar mais. Por exemplo, a gente pega 50 pés de pinho para plantar, né? Com as crianças, conforme as crianças, você planta dentro de, vamos dizer assim, se a gente levar 1 hora, com as crianças você planta dentro de 30 minutos. Porque cada um pega um pé ali, né? O projeto de reflorestamento foi financiado pelos bancos estatais, sendo que 60% dos recursos financeiros eram a fundo perdido, ou seja, as empresas de reflorestamento não precisavam pagar ao governo. E os outros 40% seriam pagos com a produção de eucalipto e pinho. Para não pagar nada ao governo,
a maioria das empresas de reflorestamento abandonou os plantios de pinho e eucalipto. Ainda hoje é possível ver pela região muitos plantios abandonados de pinho em meio à vegetação dos Gerais. Aí, outra grilagem grande desse outro lado aí, ó. Aí fez um plantio grande de pinho aí, desse lado. Mas não zelava e nem nada, só quando parece que eles pegavam aquele dinheiro, sabe? Tinteava ali, enganava os caras, pagava ali alguns ali, e uns saía rico, aplicava em outros cantos, e a planta, que é a plantação de pinho, acabava igual tá aí. Não tem, só fez o deserto, abriu as terras, fez um deserto e deixou e sumiu. Causou um grande prejuízo para a região e só uma minoria que lucrou. E quem ganhou foi os empresários, os que sacou o dinheiro e deixou o deserto. Nós da região, nós perdemos. Por que nós perdemos? Perdemos as possibilidades, perdemos primeiramente as terras. Com crimes ambientais causados pelo projeto de reflorestamento, a partir da década de 90, centenas de nascentes e veredas começaram a secar numa velocidade assustadora, causando a diminuição drástica das águas em todos os rios da região oeste da Bahia. Por exemplo, a cabeceira do Capão do Modesto, afluente do rio Correntina, esta mesma cabeceira, que há pouco tempo era cheia de vida, agora é uma paisagem desoladora. Os buritis, símbolos da fartura de água, agora estão mortos por falta de água. Outro exemplo é o Riacho do Capão, que já foi um dos principais afluentes do rio Arrojado. O que era um riacho caudaloso, a partir da década de 90, suas águas começaram a diminuir, até que o riacho secou totalmente. Hoje, o Riacho do Capão se resume em pequenas gotas de água. Isso somente no período chuvoso, e a água do Riacho do Capão já não chega mais ao encontro do rio Arrojado. Apenas se vê areia em seu leito. Na região oeste da Bahia, existem várias comunidades rurais que há pouco tempo